E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Bora começar mais uma aula do EducaPE. Hoje eu vou falar para vocês sobre o cálculo de consumo de energia elétrica. Toda vez que se fala de cálculo de consumo de energia elétrica, a gente tem que ver as vantagens de calcular esse consumo elétrico. Quando eu falo de vantagens, eu estou falando sobre a nossa economia. Quando você calcula o seu gasto mensal, né, de energia, principalmente dos seus equipamentos eletrônicos, você tem a oportunidade de tomar algumas medidas que vão fazer com que a sua energia ela possa diminuir. Quer dizer, a sua conta de energia ela possa vir um valor bem menor. E daí quando eu falo de cálculo de consumo de energia elétrica, onde é que se tem energia elétrica? A gente tem energia elétrica nas comunidades, nas casas, nas residências, nos apartamentos, também em escritórios, indústrias, e todos vão estar ali reunidos, fazendo os cálculos, encontrando ali uma melhor maneira para diminuir aquela conta de luz. Quando eu falo de conta de luz, eu vou falar sobre a economia de energia. Quando você vai economizar energia, quer dizer que você também vai estar colaborando com o nosso meio ambiente. Bora lá para a telinha, para a gente observar bem quando se fala sobre essa economia, né? Eu tenho ali um gráfico que é estilo pizza, onde foi feito, no caso, a porcentagem de cada eletrodoméstico que a gente tem dentro de casa, né, do gasto de energia, onde foi observado que a máquina de lavar gasta 5% de energia, a iluminação ela vai gastar cerca de 20%, a televisão 10%, o chuveiro elétrico 25%, o ferro elétrico 6%, geladeira e freezer 30%, e os outros, no caso de lâmpadas, outros equipamentos que você possa ter, vai gastar ali cerca ali de 4%. Vejam só, geladeira, freezer, né, são os grandes vilões, porque eles passam praticamente o tempo todo ligado. E chuveiro elétrico também tem um consumo muito alto de energia. E daí a gente vai olhar por outra perspectiva, né? A gente vai ter o que a gente chama de eletrodoméstico, que vai ter um melhor custo-benefício. Quando eu falo de menor custo-benefício, é quando seu pai, a sua mãe, né? Ou você mesmo, quando vai comprar um eletrodoméstico, você chega lá na loja e você vai observar o selo do Procel em relação ao custo de energia ou ao consumo de energia. Observe aí na telinha. Quando eu falo do selo do Procel, eu tenho lá, né, o tipo de equipamento, o nome do fabricante, a marca comercial ou a logomarca, a indicação do modelo, a indicação da eficiência energética do equipamento, a indicação do consumo de energia em kWh por mês, né? E tenho também informações adicionais sobre o produto e a assinatura do Inmetro ou se não de parceiro. O selo do Procel, ele vai trazer apenas as informações que o produto ele consome. A etiqueta de eficiência energética, ela traz as informações mais importantes quando se fala de eficiência energética e dos aparelhos eletrodomésticos, né, que vão ter esse selo do Procel, que pode ser nível A, nível B, nível C, nível D, nível E, né? Então, cada nível vai ter um consumo de energia. Então, toda vez que quando você for comprar um eletrodoméstico, observa lá o nível de consumo dessa energia. Então, é bem melhor você comprar um nível que tem uma eficiência A do que o nível que tem uma eficiência E. O nível A vai gastar, na realidade, menos energia do que o nível E, que vai gastar mais energia. Segundo, assim, o engenheiro eletricista, o consumidor ele deve considerar a potência aí dos aparelhos e o seu tempo de utilização no mês. Tipo, chuveiro e geladeira, na realidade, eles vão ser os grandes vilões. Todos os meses, ao receber aí a conta de luz,
os consumidores eles devem pagar um valor que é estipulado pela Companhia de Energia Elétrica, que é referente ao consumo desse período. Porém, você sabe como as empresas elas chegam a esses valores que são cobrados em sua conta de luz. Ao entender realmente esses cálculos, na realidade vai ser possível saber quais são os eletrodomésticos que são responsáveis pelos maiores consumos e quais são os melhores em formas de se economizar energia elétrica. Então, cuidado com os chuveiros elétricos e as geladeiras, porque, segundo o engenheiro, os aparelhos que envolvem aquecimento ou resfriamento, eles costumam ser aí responsáveis por um maior consumo de energia elétrica. O chuveiro, por exemplo, ele é responsável por uma boa parcela do consumo residencial, pois ele tem uma potência muito alta comparado aos outros aparelhos domésticos. Na posição aí do inverno, o chuveiro ele costuma ter 5,4 kWh, ou seja, 5.400 watts de potência. Quer dizer que no período do inverno, o chuveiro elétrico ele vai ser o grande vilão aí da sua conta de energia. Os refrigeradores, por sua vez, no caso aí de geladeiras e freezers, né? Eles são aparelhos que, mesmo sem possuir uma potência aí muito elevada, eles respondem por um alto consumo mensal, né? Em uma residência. Por quê? Porque eles ficam ligados por um grande período de tempo. A geladeira, por exemplo, ele tem ali o seu motor ligado e desligado no ciclo de 50%. Ou seja, num período de 24 horas, ela vai permanecer durante 12 horas ligadas e 12 horas desligadas durante o período do dia. Bora lá para o cálculo de consumo de energia elétrica. Observe aí na telinha. Para a gente calcular, né, o consumo de cada eletrodoméstico, a gente tem que saber a potência de cada um, né? Eu tenho ali o fogão elétrico, o micro-ondas, o ferro de passar, eu vou ter a minha batedeira, vou ter o chuveiro elétrico, o computador, TV, a máquina de lavar também, e cada um vai ter uma potência elétrica. Então, para calcular a potência, no caso o quilowatt-horas, que cada um eletrodoméstico vai gastar, vai ser o seguinte, vai ser quilowatt-horas, vai ser igual a potência elétrica, que vai ser dada em watts, que vai multiplicar pelo tempo que esse aparelho ele está sendo consumido durante o dia, né? E você vai multiplicar pelo número de dias que esse aparelho ele foi ligado. Depois que você faz essa multiplicação todinha, você vai dividir por 1000. Daí você vai descobrir, na realidade, o consumo em watts, né, desse eletrodoméstico, desse aparelho que você tem em casa. Então, vamos lá para um exemplo. Por exemplo, eu tenho duas lâmpadas. Observe aí na telinha. Cada lâmpada, né, ela tem 100 watts. Né? E essas lâmpadas elas vão ficar ligadas 8 horas por dia. Isso durante um mês. Ou seja, se eu tenho duas lâmpadas, vai ser igual a 200 watts. Continuando lá na telinha, para a gente ver bem essa questão do cálculo, a gente vai fazer aí a substituição, né? Onde eu tenho quilowatt-horas, né? Que no caso são as duas lâmpadas, que são 200 watts, que vai multiplicar pelo horário que ela ficou ligada, que são 8 horas, né? Vezes os dias que elas permaneceram ligadas, no caso aí 30 dias. Quando eu faço essa multiplicação, vai dar 48.000. Daí eu vou dividir por 1000, né? E eu tenho aí o gasto, né, dessas duas lâmpadas que dá 40 watts, né, durante aí 30 dias. E depois, eu sei que aquele equipamento, né, ele gastou aquela energia, eu quero saber quanto é que eu vou pagar. Observe aí na telinha para a gente poder calcular em reais. Eu vou ter o meu custo, a energia que foi consumida, no caso em watts, daquele aparelho, e eu vou multiplicar pela tarifa, né? Pela tarifa local, ou do município, ou da cidade, ou do estado. No caso da gente que mora aqui em Pernambuco, a gente vai multiplicar pela tarifa da CELP.
Vocês aí já aprenderam a calcular, né, a energia que é consumida por cada eletrodoméstico. É claro que isso vai gerar uma conta, né? E nessa conta a gente tem aí o que a gente chama de bandeiras tarifárias. Quando se fala de bandeiras tarifárias, a gente vai lembrar o quê? Que mensalmente a Agência Nacional de Energia Elétrica, que se chama ANEEL, vai determinar a cor da bandeira tarifária, que pode incluir uma cobrança extra para o consumo. O sistema ele foi equilibrado e criado para os gastos extras por conta da utilização de usinas termoelétricas mais caras que as usinas hidroelétricas. A cor da bandeira tarifária é impressa na conta de luz, podendo ser verde, amarela ou vermelha, ou patamar 1 ou 2. Essa informação indica o valor de quilowatts-horas em função das condições de geração de energia. As bandeiras amarela e vermelha, elas costumam ser utilizadas em períodos com níveis de chuvas mais baixos, obrigando a ativação de usinas termoelétricas, que são mais caras, mas garante o atendimento à carga exigida pelo sistema. Por outro lado, em períodos de chuvas mais prolongadas, a bandeira fica verde, pois os reservatórios de usinas hidrelétricas ficam cheios e não há a necessidade de produzir energia com as termoelétricas. Mas, falando da conta de luz, eu vou mostrar para vocês aí na telinha a nossa conta da CELP, né? Para a gente poder explicar como a gente pode calcular e o que é cada dado que vem na nossa conta de energia, né? Vocês podem observar na conta que eu coloquei aí na telinha que eu tenho o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, e eu vou falar justamente sobre eles, né? Quando eu falo do número 1, eu estou falando ali dos dados da concessionária. Se eu falo do número 2, eu falo sobre os canais de comunicações da concessionárias e agentes reguladores. O número 3, na realidade, vai se falar das informações do cliente e da unidade consumidora. O 4 vai ser a data do vencimento e o total a pagar. O 6, na realidade, vai ser a data de emissão, né? A data da apresentação e o número da nota fiscal e série. O número 6 vai ser a conta contrato, o número do cliente e o número da instalação. O número 7 vai ser a classificação. O 8, condições gerais de fornecimento. O 9, o reservado ao fisco. E aí a gente vai para a próxima imagem, né? Para a gente poder observar a nossa conta de energia, onde eu tenho o número 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, que vai até o número 20. E a gente vai saber o que cada um vai representar. No número 10, eu tenho uma descrição do consumo, a quantidade e o preço. No número 11, a gente vai ter o reaviso de faturas em abertos, aquelas faturas que vocês deixaram de pagar, o pai de vocês ou a mãe, né? O número 12, eu tenho as tarifas que são aplicadas, né? Aquela tarifa que você vai multiplicar pelo seu consumo de energia. No número 3, eu tenho a composição do consumo. No número 14, a gente tem aí o histórico de consumo. O histórico de consumo, na realidade, vai ser o que você consumiu no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, de abril. De cada mês vai vir um histórico de consumo que você consumiu. No número 15, a gente vem aí as informações de tributos, ICMS, PIS, CONFINS e a base de cálculo. No 16, a gente tem o demonstrativo do consumo, o número do medidor e as datas das leituras, né? E no número 17 tem a data prevista da próxima leitura. Quando se fala do número 16, que vem o demonstrativo do consumo e o número do medidor, justamente vai estar ali a parte essencial, né, que você vai saber quanto a sua energia ela vai vir no próximo mês. Porque no número 16 a gente tem as datas das leituras.
Eu tenho a data da leitura do mês anterior e a data atual. E daí o que é que eu vou fazer? Você vai pegar aqueles dois números, vai subtrair e você vai saber, né, quanto foi que você gastou em quilowatts-hora. Você sabendo disso daí, é só multiplicar pela taxa, né, da tarifa. Quando você multiplica, você vai saber quanto é que você vai pagar o próximo mês. E sabendo quanto você vai pagar o próximo mês, você já vai tomando algumas medidas, né? Essas medidas que eu digo para vocês olha, tá em um local, a luz está acesa do teu quarto, saiu do quarto, desliga, não deixa o ar-condicionado ligado, vai tomar um banho, né? O chuveiro elétrico, não passa tanto tempo. Então, vai lavar, vai utilizar, no caso, a máquina de lavar, bota ali a quantidade necessária junto, as roupas, não bota 2 camisas para lavar, não. Bota as roupas que são realmente que a máquina ela suporta, né? O número de quilos, né? Que a máquina ela vai suportar. Então, falando aí sobre as outras informações. No número 18, eu tenho as informações de duração e frequência das interrupções. E no número 19, a gente vê as informações que são importantes. No número 20, a gente vê os níveis de tensão. No número 21, você vai ver o código de barras, que tem a mensagem de débito automático, né? Através desse código de barra, você pode utilizar aí um aplicativo do teu celular com a conta do teu banco, né? Tipo, pode ser qualquer agência bancária e, utilizando o aplicativo, você pode pagar a sua conta de energia. No número 21, a gente tem o código de barra, ou seja, a mensagem de débito automático. Nesse código de barra, você pode utilizar para pagar através de aplicativos, né? No número 22, tem os avisos que são importantes. De repente, você tem 1, 2 ou 3 contas acumuladas e vai vir um aviso dizendo que se você acumular mais uma conta, a sua energia ela pode ser cortada. E no número 23 vai vir o boleto bancário. E aí, galerinha do oitavo ano? Aprenderam a fazer o cálculo do consumo de energia elétrica de cada equipamento? Observaram que a energia elétrica ela vai ser consumida tanto em residências quanto em apartamentos, ou empresas, ou indústrias. E aí a gente aprendeu a calcular, né, a potência, né, de cada eletrodoméstico e vimos, por fim, a questão da conta de energia. Porque se você calcula quanto é que você vai gastar por mês, você pode diminuir no próximo mês esse valor. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.